Olá, paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, a tua família, que você seja alcançado com a graça, com a paz do Senhor, com a sua benevolência, aonde quer que você esteja, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos hoje, em nome de Jesus, compartilhar com você uma passagem que está lá em Êxodo, que fala sobre o Piairote, que fala sobre as nossas adversidades que muitas das vezes nós achamos que não vamos resolver, que muitas das vezes a circunstância que estamos vivendo, muitas das vezes a enfermidade, a dificuldade, a afronta, a dívida, aquilo que tem nos aborrecido, aquilo que tem nos desanimado, nos diz que não vai ter jeito, que você vai ser engolido por aquela situação ruim, como um fel que desce ruim. Mas, na mesma maneira que o Senhor leva o povo hebreu para o Piairote, e eles se veem encurralados, sem saída. À frente era o Mar Vermelho, atrás vinha Faraó com o seu exército. De um lado eram as montanhas de Midigol, montanhas intransponíveis, não podia se escalar. E do outro lado havia canibais. E agora? O que nós vamos fazer? E aí o Senhor mais uma vez se faz ser conhecido e abre o Mar Vermelho, e no último momento o Senhor dá a providência, o Senhor dá o alívio e o livramento, tá bom? Então vamos abrir lá no livro de Êxodo, capítulo 14, está dizendo assim: e o Senhor falou a Moisés, dizendo: diz aos filhos de Israel para que voltem e acampem diante do Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, diante dele acampareis junto ao mar, porque Faraó dirá dos seus filhos de Israel: eles estão encurralados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que ele os persiga, e eu serei honrado sobre Faraó e sobre todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. Irmãos, como eu disse, eles já tinham sido libertos, eles já tinham sido, não estava mais cativo, não estava mais acorrentados, foram libertos daquela escravidão, muito diferente da escravidão de Babilônia. A escravidão do Egito era mais dura, era mais severa, era mais pesada, e o castigo era maior, eles eram os açoitados. Então Deus envia Moisés para que ele vá até Faraó, para que ele liberte o povo. Havia uma promessa sobre esse povo, e Moisés, entendendo o seu chamado, eu creio que com uma certa relutância, porque às vezes nós não entendemos o nosso chamado de momento, mas ele entendeu e foi falar com Faraó. Mas Faraó, muito altivo, com um orgulho muito exalado, sobressalente, foi muito resistente e não quis liberar o povo daquele jugo. Então nós sabemos muito bem que Deus envia as pragas até o Egito, rio de sangue, rãs, gafanhotos, até o espírito de morte por
último, né, que acaba com todos os primogênitos. Nós sabemos bem, graças a Deus, essa história. E Faraó decide liberar o povo. E o povo começa a caminhar com Moisés sobre o deserto. E chega um momento que eles se veem perdidos no deserto, sem direcionamento. E eles passam por um determinado local. Mas o Senhor faz eles voltarem. Eles passam por Piaiote, por Migdol, e o Senhor faz eles voltarem. E quando eles voltam, o exército de Faraó já está quase que os alcançando. E eles se veem encurralados. E aí vem aquela revolta contra Moisés. E agora? O que nós vamos fazer? Você nos trouxe aqui para morrer. Para onde nós iremos? Devíamos ter ficado lá no Egito. Devíamos ter ficado lá da maneira que nós estávamos cativos, sofrendo, mas pelo menos nós tínhamos pão, pelo menos nós tínhamos aonde dormir, aonde ficar. É aí que está o não entendimento do propósito do Senhor. Muitas das vezes, Arandalabrácias, o Senhor está cuidando, muitas das vezes o Senhor está entrando com providência, livrando, levantando pessoas para nos ajudar, mas mesmo assim, o Senhor abre porta de emprego, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor traz soluções de forma extraordinária de coisas que jamais imaginamos que poderia ter uma saída. E o Senhor faz igual vai fazer com esse povo. O Senhor dá o alívio, o Senhor dá o escape, mas nós murmuramos antes, nós desacreditamos, nós duvidamos, nós pestanejamos e muitas das vezes queremos voltar para trás, queremos voltar para o cativeiro, para aquela antiga forma, para aquela situação que não é favorável para a nossa vida. Bem fez o filho pródigo que, quando se arrependeu, se viu na situação em que estava, desejou voltar para a casa do pai. Vou voltar para a casa do meu pai. Teve um momento de lucidez. Mas aqui não, aqui eles já se veem desesperados, aqui eles já se veem numa situação desconfortável. E a fé não é mais a mesma, a convicção já não é mais a mesma, a certeza já não é mais a mesma. Você está nessa situação? Acontece isso com você? Um dia você está cheio de fé, enfesado, e o outro está sem fé nenhuma, depressivo, cabisbaixo, incrédulo. Então essa mensagem é para você, meu amigo. Essa mensagem é para você, minha amiga. Essa mensagem é para você, meu irmão, minha irmã, que necessita de um direcionamento, que precisa ter a fé avivada, ativada novamente. Então, a travessia do Mar Vermelho foi a maior demonstração do poder de Deus a olhos nus. Bem sabemos que a olho nu, nós não podemos ver nada da parte de Deus acontecer, a não ser olhar e contemplar as coisas que Ele criou e que nos lembra Ele. Mas a olho nu, fisicamente, carnalmente, nós não podemos senti-lo. Mas aí que está. O Senhor, Ele não quer só ser um mistério, um enigma, uma interrogação na sua vida, na minha vida. O Senhor não quer apenas ser lembrado de ouvir falar, ouvir dizer. É um mistério, será que existe mesmo? Não, Ele quer se fazer conhecido. Ele quer ter um relacionamento contigo.
Ele quer mudar toda essa atmosfera, todo esse ambiente. Ele quer ser um pai zeloso, um pai amoroso, um pai que cuida do filho. Então, nesse momento da abertura do Mar Vermelho, foi a maior demonstração de poder, mas a forma que Deus achou de dizer: ei, eu estou aqui, eu cuido de vocês, eu livro vocês, eu supro vocês. Já tinha cuidado de várias maneiras, enviado maná. No começo da caminhada tinha coluna de fogo de dia e noite. De dia era uma nuvem que protegia do calor excessivo. Eles chegaram a ouvir a voz do próprio Deus, mais uma vez, o próprio Deus querendo dizer: eu quero ter um relacionamento com vocês, contigo. Eu não quero ser algo misterioso, eu quero ser concreto, real. Foi também o acontecimento decisivo na vida do povo hebreu, dos israelitas. Foram livres das correntes e livres da falta de fé de um povo pagão, de um povo egípcio. Um povo que só acreditava no que tocava, um povo que só acreditava no que vinha, do que via, um povo que só cultuava deuses inexistentes, paganismo, um povo que adorava pedra, madeira, um povo que não tinha nenhum conhecimento e muito menos nenhuma intimidade com Deus. Segundo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 1, vamos ver aqui, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 1 ao 2, ele está dizendo assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Nós não podemos ignorar que a nossa descendência viveu isso, que lá no passado os nossos descendentes presenciaram, contemplaram isso na vida deles. Nós não podemos ignorar isso. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eles foram contemplados por um milagre. Eles atravessaram o Mar Vermelho, seco, seguros. E quando chegaram no outro lado, eles foram batizados. Porque ao mesmo tempo que eles passavam pelas águas, eles estavam sendo batizados pelo Espírito de Deus. E eles estavam tendo um